Oi, gente, eu sou Laís Machado, estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast do Começo ao Topo para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque a gente vai falar muito sobre propósito, perdão, reconstrução. Tô muito animada, né, Rê? Sim, eu sou a Regina Simões, sou social media, palestrante, comunicadora. Tô super feliz e animada com esse tema de hoje, que eu acho que vai ser muito profundo e eu tenho certeza que vai impactar você. Mas agora a gente vai entrar no momento das publicidades, né, Laís? Primeiramente a gente quer agradecer quem investe no nosso podcast aqui, confia no nosso potencial. E para começar, a gente vai falar sobre um evento de confeitaria que vai acontecer aqui em Juiz de Fora, que é o Sweet Talk, que é um evento criado para fortalecer a comunidade de confeitaria de Juiz de Fora. Vai reunir profissionais, iniciantes e apaixonados por doces, tá? O encontro será um espaço de troca, aprendizado e inspiração. O propósito é fomentar a confeitaria local, criar conexões reais e mostrar que juntas as confeiteiras podem ir mais longe. Então, não interessa se você já é profissional, já tem sua doceria grandona, você pode ir. Se você ainda faz seu doce em casa, ainda nem abriu seu negócio, você também pode ir. Então, vale para todo mundo aí que é do meio da confeitaria, tá? Já tem ponto físico, vai expandir. Tudo é para vocês e vai ser feito com muito carinho. Quer entender como vender mais e usar as redes sociais para crescer e impulsionar o seu negócio, conhecer outras confeitarias, trocar experiências e aprender com quem já tem um passo à frente? Esse evento maravilhoso acontece dia 29 de novembro, a partir de 13h30, gente, no espaço Festejar Eventos no bairro Aeroporto. Maiores informações, já aproveita e segue no Instagram. É @elisadelicatesse e @sweettalkjf. Agora, a gente vai falar sobre beleza, né? A convidada de hoje, a gente ainda não apresentou, não, mas na hora que vocês verem, gente, mulher bonita. A gente vai falar sobre a Tamires Centerbury, tá? Que vai muito além da beleza, gente. Ser mulher é ser força, delicadeza e transformação. E com esse propósito nasceu a Tamires Centerbury, um espaço pensado para você que quer restaurar a sua autoestima, a confiança e o amor próprio através de cuidado e beleza. Aqui, cada detalhe, desde as mãos ao coração, é um ato de restauração para vocês. Se sentir renovada por dentro e por fora, você consegue na Tamires Centerbury. Lá, eles acreditam que a beleza não é só vaidade. E isso é muito importante, né, Rê? Porque Com certeza. vai muito além. Quando a gente se sente bonita, a gente se sente poderosa, é uma identidade e é cura. Se você busca um movimento para poder se cuidar, para poder se reconectar e revelar ainda mais a sua melhor versão, você deve procurar o espaço da Tamires Centerbury. Para você encontrar ela, gente, você pode chamar no WhatsApp 32 99 199 9926 ou no Instagram, @Tamires_Centerbury. Cuide-se, inspire-se e restaure-se. E para a gente finalizar os nossos investidores de hoje, a gente vai falar da Adriana Iaguarã. A Adriana é consultora Mary Kay. Exatamente. Né? A gente conheceu ela, é uma linda, gente, super graciosa. E ela quer muito que você cuide da sua pele com mais atenção, elegância, porque você merece isso, né? Então, a consultora Adriana Iaguarã apresenta uma linha completa de skincare para vocês. Maquiagem e fragrâncias exclusivas para você realçar a sua beleza natural com muita sofisticação. Você vai descobrir texturas luxuosas, resultados visíveis e o prazer de ter uma rotina de autocuidado personalizada. Quer ter isso tudo de benefício para você? Entre em contato no WhatsApp da Adriana, que é 329-9884 4062. Ou segue ela no Instagram, @adri.anaiaguaranmk. Perfeito. Hoje, o podcast do Começo ao Topo recebe uma mulher que inspira transformação e fé. Ela é mentora, empreendedora, esposa, mãe e idealizadora do projeto Mulheres Restauradas. Tatiane Lopes vive e ensina propósito, superação e legado. Tatiane, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu me sinto honrada por esse convite, de poder fazer parte desse crescimento de vocês. Ai, que ótimo. Vamos lá. Eu já estou super ansiosa com as perguntas. Eu também. Porque eu tenho certeza que o conteúdo dela é profundo e impactante. Tatiana, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente
um pouquinho da sua história e como que era a Tatiane antes de se tornar mentora. Bom, minha história é bem longa, mas eu vou tentar resumir. Sim. Para que a gente venha entender um pouquinho. Eu cresci na favela, até meus 13 anos de idade, debaixo de uma família totalmente disfuncional. E chegou uma fase que os meus avós faleceram, minha mãe casou, morou com meus avós a vida toda, e então eu não tive mãe presente no meu crescimento de vida. Mudamos para o bairro da Zona Norte de Juiz de Fora, e foi quando a minha vida começou realmente a mudar. Aos 15 anos de idade eu comecei a namorar o meu esposo. Que lindo! Me apaixonei nova, comecei a namorar ele. Na verdade, eu me apaixonei com 13 anos por ele. Ele tava jogando bola na rua e eu lembro que eu tava ajudando meu pai a pintar a casa. E eu até caí da escada. Eu fiquei olhando ele, fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, que lindo! E ele morava em outra cidade, ele morava na cidade de Petrópolis. Eu via ele 2 vezes ao ano quando ele vinha na casa da avó. Só que a idade era diferenciada. Então ele não me via como, né, a menina que eu quero namorar, e, enfim. Os anos se passaram, quando eu completei 15 anos, eu acho que ele começou a me ver. E a gente começou a namorar. Nesse meio tempo de namoro, a gente atropelou a caminhada. Porque eu tinha que sair da minha casa, porque era um lar totalmente disfuncional. A minha mãe estava em processo de separação, eu não via referência e eu queria ser salva. E a gente viu uma oportunidade, nos casamos e aí começou os nossos problemas. Porque a gente não tinha maturidade. E durante uns 10 anos eu vivi debaixo de um relacionamento abusivo. Ele não me traía, ele não bebia, ele não saía para fazer nada de errado, mas ele tinha total dependência sobre a minha vida. E tudo que eu fizesse, que não fosse o que ele aceitava, o que ele mandava, era ruim. Nesse meio tempo, eu conheci Jesus. Em 2011 eu conheci Jesus. Eu não saía para zoar, eu não saía para curtir, minha vida era totalmente do Bruno. E agora, quando eu conheço Jesus Cristo, é de Deus. Começa-se a segunda etapa da minha vida. Ele começa a me chantagear porque eu buscava Deus. E eu não entendia, porque a minha visão era, eu estou fazendo as coisas para o Senhor, ele deveria aceitar. Mas o nosso maior problema é porque a gente tinha que trabalhar para sustentar a casa. E ele queria que eu fosse caminhar com ele. E por conta da igreja, 4 paredes, eu negligenciei isso. Então foram etapas da minha vida que eu não soube ter sabedoria. E a minha visão distorcida do evangelho era a mulher sábia edifica o lar, mas ela precisa ter uma submissão de que eu tinha valor no que eu fazia. Então nesse meio tempo ele começou a trabalhar sozinho, nosso trabalho era uma lanchonete. Ainda tem 17 anos que a gente tem uma lanchonete. E ele precisava de mim. Eu não tinha funcionários na época. Ele tinha necessidade de mim. Mas a discordância de não se colocar no lugar do outro atrapalhou o nosso relacionamento. Eu também era uma mulher, confesso hoje, muito abusiva. Porque era um ambiente hostil. Era um ambiente doente. Ali eu me vejo nesse momento de angústia, de chantagem, começando com outro problema. Emocional, onde eu não podia falar o que eu sentia e eu comia eles. Agora eu estou dentro de uma lanchonete que eu tenho facilidade total em comida, tinha sentimentos que eu não poderia falar e eu começo a comer meus sentimentos. Eu pesei mais de 117 quilos. Praticamente meu peso. Sim. E eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de expor. Olha, nosso relacionamento não tá legal. Olha, não é dessa forma. O meu filho, né? A gente planejou o nosso primeiro filho. E eu não consegui ver o que era planejado. Eu tive que criar o PR debaixo do balcão da lanchonete. E muitas das vezes debaixo de pressão, porque a minha mãe me ligava e falava comigo assim, eu vou te denunciar, porque você tá trabalhando com o teu filho. E eu pensava, meu Deus, por que vai me denunciar? Eu tô trabalhando, eu não tô fazendo nada de errado. Então foram, assim, muitos anos debaixo de pressão, de falta de posicionamento. Por viver essa situação, eu vivi várias Tatis, várias identidades. Eu me coloquei em vários lugares e, na verdade, eu não sabia quem eu era. Eu não entendia que a falta de posicionamento fazia do meu relacionamento um relacionamento tão ruim. O meu esposo me tratava daquela forma naquela época porque eu deixava e não me posicionava. Mas aí entra algo, o posicionamento precisa ser um posicionamento diante dos olhos de Deus. Porque até um posicionamento distorcido muda a nossa vida total. E foi quando eu, nessa trajetória de conhecer Jesus, eu orei 8 anos pela vida do meu esposo não se convertia. Quando ele decide se converter,
O homem que me trancava dentro de casa, que me proibia de ir na igreja, agora começa a me deixar sair pra beber, pra zoar e pra curtir. Em 2020, no Covid, eu já tinha me dado muito à igreja, à religião. Eu não conhecia Jesus. A igreja foi um esconderijo. Sim. Então eu vivi durante muitos anos ali, as mulheres me viam como referência. Eu falava sobre família, só que chegava em casa era um problema. Minha vida era um inferno. E a instrução que eu tinha que aguentar tudo. E as pessoas me viam como uma referência. Então, de fato, eu vivi muitos anos da minha vida sendo a mulher heroína. A mulher maravilha. Te lembra alguém essa história? Em parte, sim. A mulher maravilha. Só que dentro de mim eu estava totalmente quebrada. Quebrada ao ponto de não conseguir expressar para o meu esposo o que eu sentia, de não conseguir falar para minha mãe o que eu sentia e de viver debaixo de um jugo, sabe? Então acho que eu fui juntando aquilo tudo e eu virei uma panela de pressão. Quando eu tomo essa atitude de explodir, eu não sei o que acontece na mente do meu esposo, que ele distorce e agora ele começa a aceitar eu ir pra academia, eu andar com mulheres que tinham visão totalmente diferenciada do que eu era, porque eu já tava com 3 filhos, né? As Marias vieram e assim, meus filhos são um presente do Senhor na minha vida. Mas eu não soube lidar durante muito tempo. Eu não soube ser mãe. Eu achava que o que eu fazia é o que fazia diferença na minha vida. Nesse meio tempo, 2020, que eu começo a beber, que eu começo a sair, que eu começo a aprontar totalmente, eu cheguei num ponto que realmente eu olhei e falei assim, eu consegui tudo que eu queria. Só que agora meu marido virou um banana. Mas continuou essa situação. E aí ele ia pra lanchonete, ele levava as crianças, ele era pai e mãe. E eu chegava em casa todos os dias, bêbada e vazia. Bêbada e vazia. Como é que mudou isso tudo? Porque eu não tinha limite. Eu entendi que eu não sabia quem eu era em Deus e que tudo que eu fazia e vivia era pra aprovação, inclusive pra mim, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia mais qual era o preço, o valor da vida. Eu olhava pro meu esposo com as minhas crianças e ele se alegrava com tão pouca coisa. E eu precisava tanto de preencher cada dia mais. Eu já tinha tudo que eu queria. Se você para e analisa, você pensa, poxa, ela é mãe de 3 filhos, ela tem a casa própria, ela tem o próprio emprego dela, ela tem um marido abençoado. O que ela tá precisando? Na verdade, eu estava perdida e não sabia. Que é o que acontece com muitas mulheres hoje, elas estão perdidas e não sabem. Vivendo de palco, vivendo de mostrar quem eu sou, aonde eu posso chegar, e elas distorcem, de fato, o lugar delas. Eu acho, assim, só um ponto de vista. Eu acho que muito importante esse ponto que você tocou agora, porque eu percebo, vou falar de mulheres porque eu sou mulher, né? Mas eu percebo um grande número de mulheres que estão congregando, mas elas estão vivendo uma religiosidade. Elas estão ali dentro de uma congregação e ótimo que elas estejam ali, Sim. certo, ok. Mas elas estão ali, mas elas não entenderam o propósito real, o que é o significado de Jesus nas nossas vidas. Que é algo muito profundo e às vezes a pessoa está no superficial ainda. Ela ainda não se encontrou, ela não entende propósito, ela não entende de identidade, ela simplesmente está ali. Sim. Né? Ela vai ser alcançada? Creio que sim, né? Mas isso que você falou é importante porque devido a isso eu percebo que tem muitas mulheres machucadas. E às vezes, se você é uma mulher que está bem com você, por lidar com mulheres e com líderes, às vezes você vai se machucar dentro da própria igreja. Sim, demais, é o que mais acontece, é o que eu vejo. É a dor das mulheres hoje. Porque depois de ressignificar a minha história, elas procuram pra isso, pra cuidar da autoestima, porque eu vejo elas fazendo pros outros e não pra elas. Sim. E aí no final do dia elas estão cansadas. Exaustas, né? Sim, e é o que aconteceu comigo. Depois desse problema todo, né? Eu resolvi, de fato, me posicionar. Eu lembro que eu só mudei porque eu fui parar no hospital. Porque até então, nessa loucura minha, nesse vazio meu, eu pedi separação e eu fiz a vida do meu esposo um inferno. Eu ganhei uma força mundana, uma força maligna que eu não entendia. Eu não tinha sentimento. E eu cheguei perto dele e falei assim, ó, eu quero só separação, eu te entrego até os meus filhos. Eu não quero brigar na justiça. Eu te dou de papel passado. Olha o ponto que uma mulher perdida sem identidade ela chega. Com certeza. Ela não sabe quem ela é.
Gênesis, o início de todas as coisas fala sobre isso. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Gente, nele não há discórdia. Nele não há angústia. Nele não há morte. Nele não há confusão. Então, tudo aquilo que acontece de ruim com a nossa vida, somos nós que plantamos aquilo. Essa é a realidade. E Deus, ele não é difícil de se chegar. Ele realmente, ele precisa só de falar assim, Pai, eu preciso do Senhor. Eu abro mão de todas as coisas, sabe? Só que eu não queria fazer isso. Eu não queria abrir mão da mulher que eu me tornei. Porque nesse meio tempo de perca de identidade, eu já estava empreendendo. O meu marido, que investiu tudo em mim, ficou em último lugar da fila. Porque eu comecei a ganhar nome. Eu não sei se vocês ouviram falar do Desperta Leoas, que era o meu projeto. Trazia Deus, mas ele trazia tudo pra mim. A Tati era visualização, a Tati era vista. Então, a Leoa ficou conhecida sobre Juiz de Fora. Sim. Então, eu fiquei tão preocupada com Leoas que eu larguei a minha casa, os meus filhos, o meu esposo. Eu parei de realmente priorizar o que precisa ser prioridade. E o Mulheres Restauradas, ele veio assim, totalmente distorcido. E a glória é totalmente de Deus. Porque eu falo assim, como filho pródigo, eu sou a pródiga. Eu fui realmente reencontrada. E não foi no primeiro processo. Porque muitos, eles se quebram no início. Não, eu quebrei depois de estar casada com 3 filhos. Verdade. Eu joguei o meu nome no lamaçal. Eu comecei a usar o meu corpo para sensualidade. É diferente uma mulher andar com um decote, mas você vê que ela é feminina, da vulgar. É totalmente diferente. E eu tinha vulgaridade. Eu chegava no ambiente, eu sabia que eu fazia diferença, mas em sensualidade. E o que eu ganhava com isso? Nada, um vazio do tamanho, assim, da mão de Deus. Essa é a verdade. E com tudo isso que aconteceu em mim, houve um dia que eu comecei com dores abdominais horrorosas, e eu falei, meu Deus, eu não tive infecção urinária nem da gravidez das Marias, o que está acontecendo comigo? E eu fui parar no hospital, em pleno Covid. Eu lembro que eu estava de mega ré, eu arranquei o mega ré na mão. De tanta crise de ansiedade que eu tinha. Porque a minha mente, ela era tão atribulada. Eu tinha necessidade de Facebook e Instagram. A minha vida era igual uma revista. A gente entende. Era totalmente uma revista. Eu mostrava o que eu não era. Eu gastava constantemente. Eu pagava as coisas para as pessoas. Eu pagava para ter atenção. Essa era a Tati. E no fundo, vazia. E o que preencheu o teu vazio? Entender que eu era em Deus. Fui pro hospital, fiquei internada, angustiada. E tinha uma senhora que estava adormecida há alguns tempos. Ela é de Ubá, ela veio pra Juiz de Fora fazer uma cirurgia. Na cirurgia ela pegou Covid e ela ficou muito doente, ela entrou em coma. E essa vez que ela estava, ela tinha feito uma cirurgia no coração, alguma coisa assim. E quando ela acordou, resumo da história, eu fiquei 3 dias internada. Foi 3 dias suficiente para Jesus mudar a minha vida. Quando ela acorda, eu olho pro lado, ela olha para mim e ela fala, filha, Deus precisou te esconder para não te perder. Realmente é uma entrega para você. Sim. E ali eu comecei a chorar, voltei para casa, pedi perdão pro meu marido, de tudo que eu fiz para ele. Confessei, pedi perdão pros meus filhos. E Jesus mudou minha história. O homem abusivo se tornou um marido maravilhoso, que eu não tenho que falar nada. Que é prova de que Jesus transforma qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa. Se ela abrir o coração e ela falar, Senhor, eu quero ser transformada, Ele transforma. E é isso que é lindo. Porque Jesus não quer pegar nada pronto. Ele pega pronto, que Ele mesmo fez, Ele deixa se quebrar e Ele faz de novo. Agora tem cicatrizes. E essas cicatrizes é o que vão transformar a vida das pessoas lá fora. E aí eu entendi o que era meu propósito. Perfeito, que já era a próxima pergunta. Qual foi o ponto de virada que te fez entender que você precisava usar a sua história para ajudar outras mulheres? Sim, foi isso. E quando eu comecei a contar, porque muitas pessoas já me conheciam, né? Sabiam da nossa história. Quando eu comecei a contar, de fato, o que eu passei, o que eu vivi, falar quem realmente era a Tati, o meu relacionamento que não era perfeito, e ainda não é. Mas hoje tem comunhão. Hoje tem santidade, hoje a gente anda junto, hoje a gente se respeita. Eu falo que eu não gosto de alguma coisa, ele entende e ele respeita. E ele também. Às vezes tem um momento que a gente fica bravo, fica. E tá tudo bem, faz parte do processo, sabe? E uma das coisas que eu fui entender depois de anos,
e eu não sabia, é que eu fui violentada na minha adolescência. Por uma pessoa da família. E eu não imaginava. Eu nunca pensei. E isso sim fez muita diferença nas minhas atitudes. O meu pai era um alcoólatra. E logo depois eu me tornei o quê? Alcoólatra. Porque eu tinha necessidade de todos os dias de beber. Eu arrumava a casa bebendo, gente. Eu falava com meu esposo, se você não comprar uma caixa de cerveja, eu não vou ficar dentro de casa. Gente, como é que pode, né? Eu não consigo olhar pra ela e ver isso, assim, porque eu te conheço só agora, né? Então... Eu falava, e eu ganhei uma autonomia. O que é isso? É vazio de Deus. O que eu vou falar agora aqui vai impactar muito a mulher. Fique à vontade. Isso aqui vai gerar. A mulher sem identidade, ela é uma mulher desgraçada. Deus, ele é a graça. A graça é favor imerecido. Sim. E uma mulher que não tem a graça de Deus, que não está debaixo da mão do Senhor, ela não tem graça. Ela é sem graça. Gente, como é que as coisas são, né? Eu recebi uma palavra hoje que condiz com tudo que ela acabou de falar. Eu, né, fui arrumar meu cabelo, o pastor, ele é cabeleireiro também, e ele virou pra mim hoje e falou assim, perguntou se eu tava chegando feliz lá e tal. Eu falei, não tô bem, não. Ele falou assim, não, mas você vai ficar. Mas você não vai ficar à toa, não, você vai ficar e você vai começar a vir. Inclusive, hoje você vai vir no culto, que eu tô te entregando antes, o que vai acontecer? Chegou, antes de eu chegar, a gente encontrou antes de eu chegar, meu telefone tocou, resolveu um problema que eu tô pra resolver, ó, há 6 anos, Gente, meu Deus do céu. Impressionante. Mas, assim, é processo. É igual você falou. Eu venho de um processo, eu me identifiquei muito com a sua história. Não em tudo, assim, mas, né? Eu venho de um processo, por exemplo, que eu bombava na rede social, porque eu tenho movimento plus size, né? Fazia tudo. Tenho Miss de Fora, tenho tudo nessa área de plus size. E eu era bem famosinha. Só que chegou num ponto que eu caí de cama. O que adiantava ser famosinha? Eu caí de cama, porque assim, era igual você falou. As pessoas andavam atrás de mim, mas não é porque elas gostavam de mim. Eu vivi pergunta, Regina, eu não andava nessa cidade sem ter alguém atrás de mim. Mas é porque era benefício para elas andarem comigo. E aí, quando eu comecei a perceber isso, isso foi me deixando tão triste, tão frustrada, que eu ficava assim, gente, mas o que eu tô fazendo de errado? Olha o que eu tô fazendo de errado. Tudo, né? E aí, chegou num ponto, assim, que começou a dar tudo errado. Vida íntima, vida pessoal, minha mãe, tudo começou a dar errado junto. Falei, meu Deus do céu. Caí de cama. Fechei, Instagram tá fechado até hoje, o meu pessoal. Fechei Instagram, fechei tudo. Tem uns 2 anos, né? Tem. Fiquei uns 2 anos, mas eu falo, são processos de cura também, que a gente tem que parar e pensar, o que a gente tem que fazer para melhorar? Porque se tá acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Sim. Porque não acontece nada à toa. E aí, eu falo muito que o podcast ele veio para me dar uma salvada. Amiga. que o podcast é dela, ela me chamou para estar com ela. E ela me chamou, sempre falo muito isso, que ela me chamou na pior fase que eu tava. Eu não tava, tipo assim, para ela seria péssimo, entre aspas, porque eu não tava bombando, eu não tava com reconhecimento igual eu tinha, e eu tava parada. Ela simplesmente virou e falou assim, não tem opção não, querida, é você mesmo, vambora, levanta, já passou, que ela reage. Que linda. Mas, ó, é isso que faz diferença. Ela não viu o que você pode dar. Ela não viu a sua utilidade. Mas o resultado que você pode gerar na vida das mulheres através da sua dor. Uhum. Hoje eu entendo isso. Exato, e o propósito, ele é esse, porque eu falo com ela que no momento dela, eu não olhei para a dor, para a situação dela. Eu vejo algo grande, eu tenho uma visão mesmo ampliada das coisas. E eu sei que você ter um microfone liberado para você entregar uma mensagem, mesmo que esse podcast, na visão das pessoas, não é um podcast cristão, eu uso do microfone para entregar uma mensagem cristã. Sim. E a história dela vai resgatar muitas mulheres também. Certeza disso. Então, quando eu fiz a proposta para ela, é porque Deus já tinha desenhado com a própria mão dele esse dia, esse encontro, essa entrevista. Tudo foi desenhado pela mão do Senhor. E a gente só segue o planejamento que ele definiu. Glória a Deus. Tenho a certeza que Deus já revelou para elas. Porque Já. na hora que ela chamou, a gente é muito amiga, mas a gente sempre separou muito a amizade do profissional. Eu sempre tive as minhas coisas, a gente sempre se ajudou, mas em áreas totalmente diferentes. Quando ela veio com a proposta, eu realmente não entendi, porque eu fiquei, cara, eu não posso te gerar nada de bom agora, eu não tenho dinheiro. Eu tava falida, realmente eu fali. Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu tô falida, eu não tenho como te ajudar em nada. Eu falei, nada. Tem que ser, não dá muito pra ser eu. E ela, não.
É você. Já era você mesmo, vambora. E deu certo, graças a Deus. Glória a Deus. E é só o começo, eu tenho É só o certeza começo. disso. Vamos lá. Como que a fé e os valores cristãos se conectam com seu propósito profissional? Hoje, entender que sonhar, imagine a palavra sonhar. Se você sonha, você tem fé. Se você parar de sonhar, corre atrás que você morreu. Verdade. É muito ruim quando você não tem um objetivo. Porque sonho faz com que você queira seguir um objetivo. E é o que eu falo, quando a gente tá perdido, a gente não tem. Você vive aquele dia, mas você não tem o dia seguinte. Tipo assim, você não tem um objetivo no dia seguinte. E isso é muito ruim. Se você não tem um sonho, gente, você não... Viver no automático é muito ruim. É muito ruim. Tira nosso prazer. E aí eu entendi que quando eu comecei a sonhar, as pessoas ao meu redor sonhavam também. Com certeza. Porque é algo assim automático, realmente. Eu não acreditava, antes de fazer terapia, né? Programação neurolinguística, eu não sabia que as 5 pessoas realmente elas fazem totalmente diferente na sua vida. Mas elas fazem. Então, a mesa que você se assenta te leva para um lugar de propósito. As palavras, as conversas que você escuta te levam para um lugar de propósito. Então, você tem que saber, de fato, escolher as mesas. Teve um tempo em que o meu esposo não sentava à mesa de ninguém. Porque eu não tinha referência. Os melhores naquele momento eram nós. E eu precisava de fato abastecer. Então, assim, fazer e ser uma mulher diferente, entender o seu propósito, é ter fé. Não tem como caminhar sem fé, gente. Não tem como você falar que não sonha e você virar e falar assim, eu não acredito em Deus. Porque no final não é sobre religião, é sobre Deus. Exatamente. Eu não quebro minha cabeça falando com ninguém sobre briga, sobre religião, sobre, ai, vai lá e faz isso. Não, quem muda e transforma é o Espírito Santo, mas creia que existe só um Deus capaz de mudar a nossa história, sabe? Então a fé não negocia. Não negocia. E empreender, eu amo empreender. Já empreendi em vários tipos de coisa. Hoje eu e meu esposo, a gente empreende junto. Mas eu entendi que empreendimento, sem entender o nosso chamado é em Deus, é furado. Não tem razão de ser, Verdade. né? Agora, você vai contar um pouquinho quais foram os desafios que você enfrentou ao unir espiritualidade e empreendedorismo. Porque você é uma mulher empreendedora de referência. Sim. A primeira coisa começa quando a gente se posiciona. Sim. Né? Quando a gente começa a se posicionar e, de fato, separar a visão espiritual. Porque as pessoas te julgam demais. Ainda existe o que, se eu sou cristã, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar só dentro de casa. E não. A mulher de Provérbios 31, ela era investidora. Ela cuidava do esposo, ela tecia lã. Sim. E assim, a visão é ampla, é grandiosa. Tem muitas mulheres hoje que se colocam, ah, não, então tá, então se eu vou deixar o meu marido ser marido, eu preciso ficar aqui e não fazer mais nada, agora eu vou ser só dona de casa. Não, você pode realmente fazer igual a mulher de Provérbios. Ser uma mulher de sabedoria e que governa todas as coisas. Então é trazer governo para dentro do seu lar. Saber o tempo que você tem para os seus filhos, o tempo que você tem de trabalho, o tempo de dizer não, o meu telefone tá tocando sem parar e eu não consigo. Não, eu não vou atender ninguém agora. Eu vou priorizar. E quando você prioriza, começa julgamentos. Você se torna uma pessoa totalmente... Agora ela cresceu, agora ela melhorou de vida, ela tá correndo a Ficou metida. Ficou metida e ela é intocável. Não, gente. Nós não somos intocáveis. As pessoas têm que ter coragem de estar no lugar que a gente tá. Porque o que faz a gente ser transformado e mudado é a atitude. Deus, ele fala, a gente tem que ter Deus em todos os momentos, tem. E ele tem um projeto sobre a nossa vida? Tem. Só que se você não sair do barco, não vai acontecer. Quando Pedro sai do barco, tem mais 11 lá. E por que ele afunda? Porque ele escuta os outros. O seu projeto, ele não flui, ele não rompe porque você escuta quem não deve. Então tem que colocar objetivo e não se preocupar. Hoje eu tenho certeza da minha liberdade no que os outros pensam de mim. Mas eu andei durante muito tempo sobre isso. A minha maior dificuldade era o que eles iriam pensar. Eu tinha várias páginas no Instagram, eu achava que eu tinha que diferenciar uma de outra, porque as pessoas tinham que me ver a Tati esposa e ver a Tati crente. E não. Deus não escolhe cada dia uma faceta minha para ele fazer, mas ele escolheu a Tatiane, que é única, diferenciada.
Então, hoje é trazer para as mulheres o quê? Você é a única diferenciada. Eu vejo isso nas minhas filhas. Gente, elas são gêmeas, gemelares, idênticas, univitelinas. Cresceram no mesmo ventre, dividiram o mesmo sangue. Você vê como é que Deus é perfeito? A alimentação delas desce igual. Igual. E quando chega, ela divide. Por isso que costuma nascer um gêmeos mais gordinho do que o outro. Porque um rouba a vitamina do outro. As Marias não. Elas nasceram com 100 gramas de diferença. E por mais que todos olham hoje e falam assim, como é que você diferencia uma outra? Gente, é muito difícil. Eu já me perdi várias vezes. Muitas vezes. Mas a identidade delas é diferenciada. Uma não é igual a outra em temperamento. Exatamente. Então não adianta eu querer me encaixar para ser igual você. Eu nunca vou conseguir apresentar um projeto igual você apresenta. Essa finalidade de falar, sabe? De compartilhar. Mas eu sei cuidar de casa. Eu sei levantar meu marido. Eu sei posicionar mulheres. Eu sei ensinar elas como é que elas posicionam para vendas. Entende? E isso é o que faz de nós diferença. Então, o meu maior desafio era saber quem eu era. E hoje eu sei. E, assim, não sei se eu tô errada, mas eu acho que toda mulher passa por um período de se perder. Sim. Não digo se perder no limite máximo, mas, tipo assim, de parar pra refletir, tipo assim, peraí, o que eu sou? Porque a mulher, eu acho que hoje em dia essa geração já tá vindo um pouco mudada do que as gerações anteriores, as mais jovens, tipo as Marias ali, elas já estão com outra cabeça. Mas até a nossa geração tá em 38 anos, acho que a gente foi muito moldada, assim, pra ser mulher. A nossa geração já trabalha e tudo, mas, tipo assim, trabalha, mas tem que sempre estar tomando conta do lar ainda. Fazer isso. E tudo que a gente faz fora do roteiro, a gente se sente culpada de alguma forma. Então, acho que toda mulher, em algum momento, ou no casamento, ou na vida profissional, da nossa geração, ainda tem esse período que se perde um pouquinho, independente de idade. Outro dia mesmo, a gente na rua encontrou uma pessoa e, tipo assim, já era uma pessoa mais velha que estava perdida. Falei assim, independente de idade. A minha mãe, gente, minha mãe tem 72 anos, fez 73, é verdade. Minha mãe não sabe mexer no banco. Ela não sabe. Eu tenho que fazer tudo para ela, porque meu pai dava mesada para ela. Meu pai faleceu. Ela não sabe fazer nada, ela não sabe mexer no banco. Ela não sabe conversar com o gerente. Ela não sabe fazer nada. Sabe o que é nada? Também não quer aprender, não. Eu resolvo tudo. E também não quer aprender também a fazer, não. Não sabe, não. A minha mãe também. Não entendeu? Sabe, não quer. Não se interessa. Então, assim, eu não ligo de fazer. Mas eu fico pensando, gente, como que a pessoa não tem vontade de, tipo assim, eu quero ir lá sozinha, tirar meu dinheiro, fazer minhas coisas. Não sente, ela adaptou daquilo ali e ficou. Mas eu acho que até a idade da sua mãe, das nossas mães, é uma outra criação, Sim. É uma outra realidade. Eu acho que da nossa faixa etária, eu acredito que... Vou falar de mulheres, tá? Me corrija se eu estiver errado na minha linha de raciocínio. As mulheres, elas sofrem uma influência muito grande. Sim. Então, há uma crise de identidade. As mulheres estão com um posicionamento totalmente errado. Totalmente errado. E o homem também. Então, dali já nasce um conflito, porque o homem, geralmente, por sofrer essas influências, e tem outras coisas que envolvem, que é um conteúdo bem profundo, que a gente não vai entrar nesse tema agora, mas o homem ele está tomando um posicionamento quase que de mulher, e a mulher está tomando a frente de um posicionamento masculino, que não seria o local dela. Né? Então, isso traz para a sociedade uma série de consequências. Ontem, no episódio anterior, a gente estava conversando sobre paternidade. Né, que a gente tem um grande número, isso é estatístico, tá? Que a gente tem um grande número de crianças que não tem o registro paterno, que não tem certidão, tem a certidão de nascimento, mas só com o registro da mãe. Uhum. E aí a psicóloga estava explicando como que isso traz transtornos para a vida da criança. Já criança, ela está na escola, todo mundo está lá com o pai e a mãe, ela não tem aquela referência paterna, né? Aí Sim. chegam os tios, avós, né, para poder unir, né, apoiar e tudo. Mas isso a criança ela vai crescendo, isso vai trazendo um problema de identidade para ela também, né? Então é o que eu falo, essa questão do problema da identidade, de cada um entender o seu propósito, aonde que tem que se posicionar, é que traz uma série de sequelas para a sociedade e tudo que a gente está vivendo hoje. Sim, e traz, Regina. Traz sim. Só assim, para formar, né, firmar o que você está falando. Meu esposo
ele não conheceu o pai. E há pouco tempo atrás que eu fiquei sabendo que realmente ele não tinha o nome do pai no registro dele. Então, lembra do início da nossa conversa? Sim. Relacionamento abusivo? Ele não teve amor de pai. E a paternidade, hoje eu reconheço. O que seria de mim se meu marido tivesse aceitado o divórcio? Eu não ia ter estrutura nenhuma. Porque a mulher que eu sou hoje, que Jesus me fez ser hoje, que eu estou sendo agora, foi uma mulher resgatada. Mas depois está no fundo do poço. E se os meus filhos tivessem agora... Entende? Sem uma seguido referência. mamãe. Eu peguei um vídeo esses dias das Marias, numa época que eu estava no mundo e eu amava sertanejo. E aí elas estavam dançando aquela música, sabe? Sofrência, sofrendo, aquela coisa, não julgando ninguém, eu entendo Sim. o momento de cada um. Mas hoje, talvez as minhas filhas não poderiam falar que elas amam Jesus dessa forma. Que elas sabem quem elas são. Por quê? Porque a distorção de identidade minha iria, com certeza, pegar elas. E afetar. Com E certeza. afeta. E afeta. Só que entender isso foi assim, depois de anos com meu esposo, ele ativar isso e ele liberar perdão. Porque Perfeito. é o perdão que quebra tudo. Perfeito. Vamos falar agora do seu projeto Mulheres Restauradas. Como que nasceu o projeto? Mulheres Restauradas nasceu numa mesa com 4 mulheres simples, contando suas dores e ativando uma outra a não lamber a ferida. Porque o que a gente tem hoje em dia são mulheres que não se posicionam, que te veem como uma referência, mas não te impulsionam a mudar. Elas lambem as suas feridas. A amiga tá sofrendo, eu tô contigo, vamos continuar sofrendo. E mulheres restauradas não. Nós, de fato, entendemos o caminho, nos colocamos como Maria e Marta. Às vezes as pessoas falam muito sobre Marta, né? Marta ficou tão afadigada, fazendo, mas cada uma de nós carrega uma Marta. E no final a gente termina onde? Na mesa, sendo Maria, escutando a palavra do Senhor. E aí o Senhor falou comigo, compartilhe mais as histórias, ativa elas, faz elas entenderem quem elas são, mostra para elas que a história delas tem peso e eu vou se manifestar nisso. E assim, 2 das 4 não tem marido convertido. E eu vou te falar que tem momentos que elas são mais crentes do que eu. Porque eu sei o que é você pagar preço, buscar para um homem que não quer nada, não quer compromisso. Para ele tá tudo bem. Então hoje eu vejo o fruto vindo sobre elas. E eu sempre gostei muito de palco. E aí o Senhor falou comigo, acabou o palco. Eu quero que você venha pro chão. Eu quero que você senta com elas. Eu quero que você faz elas entenderem que para chegar a mim não tem essa dificuldade. Eu tô no meio delas. E trazer para elas que Jesus ele não chamou perfeição, ele chamou prostituta. Ele chamou o coxo. Ele curou o homem que estava 38 anos arrumando desculpa, que quando ele queria chegar no tanque, alguém já tinha entrado, balançou as águas, os anjos foram embora e ele ficou lá. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? E ele é curado. Ali ele pega a cama dele e ele vai embora. Só que o erro, muitas pessoas querem contar só o que Deus fez comigo daqui pra lá. Ou o que a pessoa mesmo se colocou e falou que fez. Porque o ego, ele é terrível. Verdade. Ele traz um alto merecimento e ele tira Deus do lugar dele. E aí o Senhor foi e tirou de mim antes que ele me perdesse. Porque é algo que realmente também falou muito sobre mim. O empreendedorismo sem visão espiritual quase me derrubou. Então hoje trazer isso para elas, que elas não são o que elas fazem. Lá no projeto, muitas delas pedem para levar as coisas, né? Eu posso levar isso e falar sobre isso? Eu falo, gente, pode. Aqui na casa vocês podem trazer, no grupo não. O grupo não é grupo de venda, ele é um grupo do Senhor. Então ali a gente só compartilha devocional e datas do nosso encontro. Certo. E eu tive muitos problemas. Imagina. Porque as pessoas falando pra mim o seguinte, que eu tenho que transbordar. Só que não é sobre trabalho, é sobre vida com Deus. É sobre chegar lá em casa, chegar lá naquele espaço e largar todas as suas capas. Ah, mulher poderosa, eu preciso ser ela. Eu preciso ser forte todos os dias. Põe uma máscara. Põe uma máscara. Ah, mulher empoderada. Eu já falei isso, eu não quero mais ser forte. Entendeu? Eu coloco uma máscara. E aí você chega em casa de noite, você não consegue ser uma mulher. Uma mulher de verdade.
Você não consegue olhar pro teu marido com amor, com carinho? Você olha pros seus filhos, você tá sempre cansada, você não tem paciência. Ah, eu quero dormir. Por quê? Porque você não desfruta. As mulheres estão cansadas. E eu entendo que algumas delas não têm esposo. São mães, né? Tempo integral. O tempo todo. Só que se elas não se priorizarem, agora, quando elas tiverem a idade da nossa mãe, já não tem mais jeito para elas. Elas não vão ter conseguido desfrutar daquilo que o Senhor fala na Bíblia, que é o melhor da terra. Então, nós precisamos nos permitir. E o Mulheres Restauradas é isso. É sobre resgate de identidade. É sobre trazer para elas que elas podem sentir de verdade. Ao invés de eu ganhar dinheiro com esse podcast, eu vou falir, porque eu quero ir em tudo. Já reparou? Ó, gente, começou a mentoria. Começou a mentoria, gente. Eu quero ir em tudo, ó. Tu tá vendo, meu Deus. Ela quer... Mas Jesus. Claro que você vai participar, com certeza. Com certeza. Mas agora você vai contar um pouquinho pra gente, não precisa citar nomes, tá? Quais transformações você tem acompanhado nas mulheres que participam? Final de semana passado agora teve a 4ª edição. E durante a semana eu estava muito cansada pela questão da minha mãe estar internada. E eu recebi uma ligação, na verdade eu recebi um WhatsApp, e essa pessoa pediu para me ligar. E ela falou assim: eu tô ligando para você a respeito de um testemunho de algo que o Mulheres Restauradas trouxe na minha vida. E eu precisava compartilhar com você. E eu falei assim: fala comigo, eu tô doida pra ouvir. E ela falou assim: quando eu fui no seu projeto, eu tinha acabado de descobrir câncer, eu não te conhecia. E lá você orou por mim, você profetizou e você falou que eu voltaria pra contar um testemunho. E eu voltei no médico, eu peguei a biópsia e ele falou que eu tive um câncer de fato e que tinha sido curado. Então, o projeto Mulheres Restauradas não é sobre o que eu ganho, mas é o que eu posso fazer através dessas mulheres. O que eu posso entregar sobre Jesus. E eu falo para elas, não é o que o Senhor faz em nós, mas é o que Ele faz através de nós. É isso que vai fazer total diferença. E ajudar elas a crescerem também. Elas estão tendo oportunidade de falar. Sim. Entende? Porque a cada edição eu chamo uma delas que tá ali, que tá se achando pequena, que tá achando que não tem valor, que nunca vai conseguir compartilhar a própria história. Porque ao contrário de muitas pessoas que querem o palco, que querem alcançar os 4 cantos da terra, tem mulheres que querem fazer só dentro de casa, que querem ser reconhecidas dentro de casa. E tá tudo certo e é válido. Entende? E o chamado é isso. Não é o que eu vejo fora, mas é o que começa dentro. E isso tem mudado, eu vejo isso, sabe? Elas estão sendo transformadas dentro. Elas conseguem ver dentro de casa o sorriso de um filho, no marido que libera perdão. Entende? Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Com certeza. Agora a Fiquei pergunta como que você consegue conciliar maternidade, casamento e liderança sem se perder no meio de tudo isso? Me perco. Foi a melhor resposta. Me perco. Não, então, não é bem assim, não. Me perco. Tá querendo... O óbvio seria não me perco. Eu consigo porque... Me perco. E hoje eu acho legal eu falar, de fato, eu me perco. Porque antes eu vesti a máscara do que eu vou conseguir. É tudo perfeito. Da Mulher Maravilha. Sabe? Eu dou conta. Gente, eu não dou. Eu não dou mesmo. E eu falo com meu esposo, eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. E aí ele me ajuda. As minhas filhas, elas me ajudam demais também. Então, assim, peça socorro. Fale que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Esses dias eu falei com as meninas, falei assim, gente, a mulher, ela até dá conta de tudo. Porque Deus colocou isso em nós. Uhum. Você consegue conversar, responder e olhar a comida. Só que o direito de escolha eu não queria fazer isso. Por quê? Por sanidade mental. Escolha se priorizar e colocar. Isso eu vou fazer hoje, isso eu não vou fazer. E sem culpa, tá tudo bem. Não queira ser essa mulher. Perfeito. Existe algum hábito espiritual ou rotina que te sustenta nos dias mais desafiadores? Na verdade, todos os dias, né? Porque todos os dias são desafiadores. Todos os dias. O jejum. O jejum. O jejum, ele mata a minha cara. E, de fato, ele traz pra mim, de novo, a intimidade com Deus. Gente, mas explica esse jejum, que todo crente fala. Eu não entendo esse jejum. É a abstinência de comida. Mas aí... É a abstinência de Instagram, vamos dizer. Ah, tá, entendi. É algo que você, hoje, vamos dizer...
algo que... Café. Eu sou viciada em café. Café. Sou viciada. Já melhorei, porque já tem 3 anos que eu não tomo com açúcar, mas eu tomo muito café. Então, hoje pra mim é mais fácil. Como eu tenho o hábito de jejum e eu faço 18 horas, 20 horas numa boa, sem comer, por ter vida espiritual, pra mim é mais fácil fazer um propósito de não tomar café durante alguns dias. E isso traz pra mim o quê? Eu tô matando a minha carne, meu desejo, a minha vontade. Entendi. Sensibilidade. O mundo espiritual ele é muito real. Então ele abre a sensibilidade. É como se você estivesse desvestindo de coisas ruins e pedindo, Senhor, fala comigo. Você consegue escutar a voz do céu. E o que é escutar a voz do céu? É não ter dúvida daquilo. É pedir pra Deus todos os dias confirmação. Senhor, me mostra. Me mostra de novo. Mulheres Restauradas é de Deus? Então envia as mulheres. E aí ele envia. Um projeto que eu não divulgo direito, um projeto que é totalmente orgânico. Hoje tá batendo 70 mulheres. Pra mim, eu comecei com 4. Não, são então, muitas. assim, glória a Deus por isso. E são mulheres de verdade. Elas não precisam ficar fazendo uma performance, porque algumas coisas são treináveis, Sim. né? Elas não. Elas são de verdade. E elas se conectam com a história de uma das outras. E não adianta também você ser toda performática, toda treinada, e aí quando a pessoa vai ter um contato real com você, ela se decepciona, porque você é vazia. Você só tem performance. Sim. E é o que Você tá só, acontecendo, né? você só tem treino. Mas a essência mesmo, a empatia, os valores espirituais, né, a questão de princípios você não tem. Então eu tenho certeza que as pessoas que são reais, elas podem até ir, mas elas vão começar a perceber Com o a tempo, diferença do joio e do trigo. Porque olhando o joio e o trigo, eles são iguais. Mas qual que é a real diferença para você saber a percepção do joio e do trigo? O fruto, né? Exatamente. Quando você espalha ele, um é só palha. E o outro, ele tem semente, ele tem fruto. Então, o que é de verdade, ele dá fruto. Independente se... hoje eu vejo assim, eu odeio pessoa que julga. Porque eu acho que antes das pessoas julgarem, elas têm que olhar pra elas. E eu acredito que Jesus, ele muda a história. Sim. Ele mudou a minha. Então, eu vejo pessoas hoje criticando quem cresceu. Porque quando você cresce é como se isso fosse algo assim, né? O fim do mundo. É uma ofensa. É uma ofensa. E eu falo, gente, contra os frutos não tem desculpa. A pessoa pode ser a pior pessoa, ela pode ter um passado assim, ela matou. Tenebroso. Só que se ela ressignificou, aceita que dói menos. Entendeu? Então é a mesma coisa com o joio. Critica ele, fala o que for dele. Mas se no final ele deu fruto, filho, faça pra você também e para de falar da vida dos outros. Para de criticar quem tá dando fruto. Nossa, eu quero esse corte pra mim, né? Ela vai botar o corte na casa dela pra ela ficar te assistindo. Só esse pedaço. Mas não, e é verdade, porque assim, não cabe a gente julgar. Porque no tempo oportuno, Deus é que vai fazer a separação do joio e do trigo, né? Mas eu falo que hoje em dia tá tudo muito parecendo que é trigo, mas quando você vai ver mesmo que você vai procurar, né, os frutos, né? É joio. Que a pessoa não tem fruto nenhum para te apresentar. Ela é igual carroça vazia, só faz barulho. Meu Deus! Né? Eu Então, entendi, assim... Tá? Não, mas o contexto é esse, de lidar com pessoas. Eu não estou aqui dizendo, não estou me referindo à questão financeira, nada com relação a isso. Estou me referindo a profissionais, pessoas. Sim. A realidade. E as situações de experiência de vida onde eu lidei com muitas pessoas e hoje as pessoas elas estão cheias delas mesmas. Falam muito de Deus, isso é o que eu mais vejo. Isso é horrível. A pessoa posta coisa bíblica o dia inteiro no Instagram, nas coisas, e quando você vai ver... Não, e acaba que tem coisas assim, eu creio muito que tem palavras, processos, igual no caso que é uma história real. Sim. Né? E ela tem mulheres restauradas, tem toda a vivência, ela tem os depoimentos. Mas tem a diferenciação daquilo que é moda. Teve uma época que era moda tomar café com Deus Pai. Mas Nossa, a pessoa lembro. tomava café com Deus Pai, fechava a câmera e fazia a vida do colega o inferno. Mas então ainda tá tem muito tudo muito ainda confuso. A gente não cabe julgar. Mas cabe a gente parar e observar. Selecionar. Também. Você não precisa estar em todos os lugares com todas as pessoas. Sim. E tá tudo bem. Uma das coisas que mudou muito na minha identidade. Entender quem eu sou é saber escolher os lugares que eu posso estar.
que eu devo estar e que cooperam com a minha identidade. Porque tem lugares, e é muito bom, gente, entender que nós somos. Sim, Porque eu não vou. Tem muitos lugares que eu não vou. Eu também. E tá tudo bem. Hoje eu entendo que tá tudo bem. Eu ficava preocupada com o que os outros iam pensar, porque eu tinha que estar naquele lugar. Ei, peraí. Porque você quer dar satisfação pra sociedade, Sim. você quer sair na revista, naquela manchete, naquela rede social. Você precisa estar conectada ali pra você aparecer. Sim. E no final de tudo, gente, quem que eu era no final disso? Gente, vamos dar a dica pra quem quer participar desse projeto maravilhoso? Vamos. Porque, ó, eu vou. Ontem eu falei que eu vou ter que ir nesses negócios tudo. Tô falando na câmera, não tem nem como eu fugir depois. Deixa eu já deixar registrado. Eu não faço gestão da agenda dela. Se ela se comprometeu com você, cobre dela. Dia 29, eu conto com vocês lá antes de todas as mulheres chegarem, porque vocês são diferenciadas. Tenha certeza disso, não é sério. Ele vai ser transformador pra sua vida. Não vai ser só mais um. Eu falo que não é um evento, é um ajuntamento. Perfeito. Então, gente, tem o QR Code na tela. Tem o tá? QR Code tá lá. ali. Vocês Adoro o QR apontam. Code pra conectar rápido. Vocês apontam lá. Tá dia 29 de novembro. Vai abrir as inscrições dia 29. Vai abrir as inscrições. Vai abrir as inscrições. Você aponta o QR Code na tela para você já tirar suas dúvidas, entrar em contato e, obviamente, realizar a sua inscrição, que é certo, se você tá acompanhando o episódio, é certeza que você vai gostar e vai ser algo transformador para sua vida. Perfeito. Tatiana, você fala muito sobre perdão e família. O que você aprendeu sobre restauração dentro do seu próprio lar? Com todos os pecados que eu cometi, com a falta de identidade que eu tive, mesmo assim eu fui vista com amor. Eu chegava em casa bêbada, querendo brigar, e o meu marido e meus filhos tinham feito uma mesa, um jantar pra mim, me esperando pra jantar. Ali eu vi o amor de Deus. Ali eu vi o cuidado de Deus. E eu entendi que o perdão não é pra mim. O perdão está em mim. Porque se eu falo de Deus, eu preciso ter o quê? A expressão dele, a semelhança dele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me perdoar por tudo que eu fiz. Porque uma das coisas que dói é o nosso próprio julgamento. Verdade. Por que eu fiz Se isso? perdoar é muito... Gente, se perdoar é difícil. Quando a gente vê as Meu coisas que a Deus, gente faz... Por que eu fiz isso? Dói demais. Então, liberar perdão é muito maior do que a gente imagina. É pra gente. Não tem nada a ver com o outro. Eu entendi na minha caminhada que o problema não estava no meu marido. O problema não estava nos meus filhos. O problema estava em mim, que não sabia quem eu era, o que eu queria da minha vida. Então, ter sido perdoada pelo meu marido, pelos meus filhos de verdade, é o que mudou toda a história. Então, você precisa perdoar de coração. E perdoar não tem que ter a pessoa do seu lado, não. Perdoa e segue a sua vida se for necessário. Mas perdoe. É ele que transforma a sua vida. E o perdão a gente esquece. A gente esquece o ato. Hoje eu toco muito no assunto dos meus Então, pecados. não perdoe. Aqui, ó. Sim, você não lembra mais com dor. Hoje eu toco nesse assunto. Não, ela porque falou ele que virou... ela não perdoou. Não perdoei. Porque ela lembra com dor. Porque eu, tipo assim, outro dia você até comentou comigo lá, eu falei assim, não, já tá perdoado, só não quero contato. Mas aí agora que você falou, que aí você não lembra, então não perdoei não. Porque quando eu lembro, eu ainda tenho vontade de socar. Ainda a pessoa. dói. Ainda dói. Não, então ainda você não conseguiu liberar isso. A primeira pessoa que tem que ser liberta disso tudo é você. Libera o perdão. Libera você. Eu não preciso carregar isso porque eu quero ser feliz. Quando a gente coloca um monte de peso dentro da gente, é lixo dos outros. É lixo dos outros. As pessoas colocaram em você um sentimento que não é seu. E uma das coisas que a gente sabe, tem certeza da identidade, é a leveza que traz. E as pessoas notam isso. O seu sorriso está diferente, a sua voz está diferente, o jeito que você anda está diferente. O que está acontecendo com essa mulher? É a presença do Espírito Santo. E não tem como ter a presença do Espírito Santo e não ser uma mulher que libera perdão. Isso é verdade. Libera perdão. Aqui, ó. Libera. É. Que conselho você deixaria para quem está tentando se reconstruir, seja na vida pessoal ou profissional? Se priorize. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Princípios. Não quebre princípios. Se priorizar. Eu trabalho na área da beleza há muitos anos. E aí eu vejo, as mulheres elas não conseguem colocar elas em primeiro lugar. Não tem prioridade em acordar, agradecer, em se olhar no espelho e se arrumar pra ela.
passar perfume e se arrumar pra ela. Porque ela bota tanto defeito nela que ela não consegue. Esse dia eu tava arrumada em casa, normal. Tomei banho, me perfumei, a minha sogra tava na minha casa. E aí eu saí na sala, ela, ué, você vai sair? Eu não, ela, você tá arrumada? Eu falei assim, eu me arrumo pra mim. Porque quando você se prioriza, as pessoas te priorizam. As pessoas te valorizam. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha mente, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido do meu espírito, não tem como você cobrar de ninguém isso. Meu Deus, gente. Não, Aqui, até meu porque, Deus, gente. Não, até porque a gente emite. Você trabalha na área da beleza, eu também empreendi na área da beleza. Há um código de comunicação na Sim. sua imagem, na sua fala, na sua maneira de se expressar. Então, se você não se prioriza, automaticamente você manda uma mensagem, não precisa me priorizar, porque eu mesmo não me priorizo. Sim, é isso. É isso. Então, as pessoas já olham e já falam, aquela ali, mais ou menos isso, a linha de raciocínio. Então, eu tô dizendo que a pessoa fala assim, mas ela olha... Já julga mesmo, tipo assim, Julga, não condiz né? com o que tá fazendo. Ela não se prioriza. Então, ela ali eu posso fazer o que quer. Porque como ela não tem esse senso de se priorizar, ela não vai perceber de imediato que eu também não vou estar priorizando ela. Sim. Você quer ver uma coisa? Quando você tem amigas que andam com você, mas quando você cresce, elas não valorizam o seu trabalho. Elas pagam tudo e todos. Oi, gente. Esse corte é só pra ela, eu tô brincando, gente. Põe pendurado lá na sua casa a televisão, aquela smart linda. Não, sabe por que ela tá falando isso? Porque, assim, eu vim de uma fase que eu tava realmente em depressão, né? E aí veio o podcast e, tipo assim, as pessoas próximas, cara, não ficaram felizes que eu voltei. Eu percebi. Não ficam. Não ficaram. ficam. Eu falei, nossa, gente, tava todo mundo feliz que eu tava de cama. Deus me perdoe. Não digo com essas palavras, mas assim... eu não tive muito, tipo assim, não curtem, não compartilham. Não falei, também não precisa, Gente. não. Nem precisa também, não. Agora eu também não quero. Se for lá curtir, compartilhar, eu tiro a curtida. Isso. Nossa, isso. eu bem E que rancorosa. Não faça isso. Libera perdão. Libera perdão. Não necessariamente faça isso, mas já é uma visão que o Senhor tá te dando que pessoas assim não servem pra caminhar do seu lado. Exatamente, afastei de todo mundo. Foi muito ruim pra eu entender isso e É ter muito maturidade ruim. pra lidar com isso. Porque Exatamente, não por tem. ter um coração bom, a gente quer ajudar todo mundo. E a gente não traz a realidade de que aquela pessoa pode ser um irmão de José. Que não suporta os teus sonhos. Que não suporta ver, sabe? A capa que você tem diferenciada. A túnica que você tem de cor colorida. Ô, gente, essa história aonde eu vou, tem a história de José. Em qualquer lugar a pessoa me fala essa história, desde que eu comecei a ler livro. Todas. Sim, e ela é real. E entender isso de coração leve tem que ter muito Deus, gente. Tem, Porque é muito ruim você caminhar com uma pessoa, caminhar. E quando você sobe um degrau, aquela pessoa não entende que você subiu e ela quer te tirar, ela quer te derrubar, ela fala mal de você. Agora imagina. Fala não. Agora Fala mal de imagina gente, uma coisa. não. Se essa pessoa que te julgou, que primeiro ela caminhou com você, depois ela te julga porque ela não consegue chegar no teu lugar. Por que ela não continua caminhando com você? Por que ela não continua andando com você? Orgulho. Porque se essa pessoa ela se torna uma pessoa inteligente, ela continua caminhando com você. Porque pessoas abençoadas, elas transbordam. Entende? Sim, sim. Tem faz muitas sentido. pessoas que crescem em todas as áreas. E é aí que é a chave realmente de Deus. Pessoas abençoadas, elas abençoam. Eles não têm dificuldade de abençoar. Eles não ficam assim, você só vai entrar na minha vida se você pagar esse acesso. Não, eles entregam assim, ó. Viu, amiga abençoada? Só transbordo. Mulheres que têm a presença do Senhor, elas entendem que nunca vai terminar nelas, começa nelas. E agora elas vão descarregar sobre as outras pessoas. Então, eu vou te falar a verdade, bobos são os irmãos de José. Bobos são as pessoas que caminham com a gente e quando a gente começa a ficar aonde eles falam que a gente pode ficar um dia, porque eles começam assim. Você vai crescer, você tem Tô com potencial, você, eu tô contigo. tamo junto. Sim. Tamo junto é ótimo. E quando você chega, eles te matam. E se você não tiver a tua identidade firmada, filha, você cai. É exatamente o que aconteceu comigo. Caí e fiquei lá prostrada 2 anos. Você cai. Você cai. E aí é só Deus pra enviar uma Não, mulher igual mas ela a gente tá rindo, pra mas é ajudar. sério. É sério. É Gente, sério isso isso. machuca demais.
Não, Porque você eu não acredita. falo, se não fosse ela, não é dando crédito, porque é minha amiga, não. Falando assim, mesmo que não fosse amiga, o papel dela na minha vida, que eu digo. Não digo que eu estaria morta ou coisa assim, mas eu não teria levantado. Isso é um fato. Porque quando você tá muito machucada, porque assim, às vezes você tá machucada e você nem percebe. Na minha cabeça, eu só tava, tipo assim, eu sabia que eu tava mal, né? Porque eu não, tipo assim, eu sempre fui muito proativa. Sim. Sempre fui muito proativa. E do nada, eu perdi toda a proatividade. Você sabe o que é você acordar e querer dormir? Depressão. Tipo assim, eu acordava, a minha casa, tipo assim, eu não gosto de arrumar casa não, tá, gente? Até hoje, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Né, gente? Mas assim, eu já não gosto, mas fazia. Nem isso eu fazia mais. Ficava tudo zoneado, do jeito que tava, continuava. Eu não fazia nada. A única coisa que eu ainda dava atenção era as cachorras. Mesmo assim, coitadinhas, aquelas. Ainda passaram um perrenguezinho, assim, porque eu não tava brincando tanto, fazendo as coisas. Falei assim, então minha vida desestruturou toda. Tipo assim, acordei, dormi no Instagram, acordei sem Instagram, porque eu falei, não tô bem pra ficar... Porque como eu trabalho com mulheres gordas, é muito complicado. Porque, assim, tem a coisa de aceitação, não vou nem entrar nesse mérito que não tem a ver com o assunto. Tem aquelas outras pautas, tem gente que discorda, tem gente que concorda, é gordofobia na família... E aí, tipo assim, elas fazem a gente meio de psicóloga, sabe? Uhum. Aí meu Instagram ficava assim, era mais de 200 mensagens por dia, só com problema. E tipo assim, eu não tenho problema em ajudar. Só que eu não tava bem pra ajudar. Como é que eu ia ajudar uma pessoa se eu mesmo não tava... Sim. Tava tudo errado na minha vida. Sim. Aí eu falei, não, vou fechar o Instagram, porque em vez de eu fazer bem pra elas, eu vou fazer mal. Então eu vou fechar o Instagram, vou me recolher e vou ver o que eu faço da vida. Aqui, eu vou ver o que eu faço da vida. Mas em nenhum momento, é por isso que eu falo, eu pensei assim, vou procurar Deus. Vou orar. Porque eu não tinha isso comigo. Tipo assim, eu nunca fui... Meu pai era muito católico, ia na igreja, mas eu nunca fui de, tipo assim, de orar, de igreja, de essas coisas, de religião nenhuma. E aí eu falei assim, não. Só que o negócio foi apertando tanto, é o que eu falo. Quando o negócio aperta, você... Passou Sim. um tempo, eu falei assim, um dia eu sentei, eu lembro direitinho, eu sentei na escada da minha varanda, eu falei assim, Deus, se você existe, me dá um sinal. Porque se você não me der o sinal, eu pulo. Olha o ponto que a gente chega. E logo depois veio a região. E chega. E chega. Eu acho que a gente tem muito papo, porque, assim, são muito processos, né? É, Mulher passa por muita coisa. E a gente tem necessidade de compartilhar. A gente precisa escutar essas coisas. Porque tem coisas que a gente nunca viveu. verdade. E Cada um sempre uma tem história. alguém naquele grupo que a gente tá que precisa escutar aquilo. Com certeza, e tem pessoas, e tem pessoas não, a maioria das pessoas hoje, elas estão carentes de serem ouvidas. De poder falar sem ser julgada, sem ser criticada. Né? Porque qualquer coisinha que você falasse, eu hoje vou para a rede social e falo que eu gosto de beber água. Nossa, ela só bebe água. Nossa, como que ela é chata. Você não tem liberdade de Não fazer tem. as suas escolhas. Não tá, em rede social hoje em Né? dia tá muito Não complicado. só a rede social, mas assim, eu digo geral. De você ter, quando você tem a sua identidade, você está posicionado, você sabe o que você quer, o que você vai executar. Sim. Mas eu digo assim, hoje as pessoas estão carentes de ser ouvidas, porque está todo mundo muito conectado com o celular. As pessoas, as famílias não almoçam juntas mais, a maioria não jantam juntos mais. Às vezes a mãe está no quarto, manda mensagem no WhatsApp para o filho, Sim. para ele poder vir fazer alguma coisa. Então as pessoas, elas estão carentes de serem ouvidas. Eu acho que o seu espaço lá, acho não, tenho certeza que esse projeto Mulheres Restauradas, eu acho que o grande diferencial é elas terem esse momento. Sim. E De elas falar. falam. E elas falam. Elas compartilham. Elas se abraçam. E choram, com Elas certeza. choram. É muito legal também que eu procuro sempre trazer uma dinâmica que traz essa realidade vivida para elas. História real, sabe? Você não tá só engambelando, você não tá pegando uma metáfora, mas você tá falando o que você viveu. E é isso que a gente precisa. Porque história, gente, muda tudo. História real muda tudo. Testemunho Verdade. muda tudo. Muda tudo. Muda, Olha você só. se inspira, você pensa, opa, isso tá parecido com a minha história, já aconteceu, então se ela conseguiu, eu posso conseguir também. Então, assim, são inspirações reais, não só Muda, aquela inspiração de rede social. Muda. Ó, a mulher do poço de Jacó, a samaritana, a palavra de Deus fala que ela já teve 5 homens. E o que ela tava agora não Era dela. Muitos só julgam essa mulher. Mas pensa, durante todos esses anos, ela estava em busca de quê? De ser feliz, gente. Ela não ficou com 5 homens à toa, não. Mas ela foi repetindo ciclos. Um homem ferido com uma mulher ferida, que no final não dá em nada. Aí ela vai, tenta de novo.
E ela vai tentando, ela vai gastando todas as fichas dela. E gastando o quê? O emocional. Psicológico, mental, Totalmente. físico também. A vergonha tomou conta daquela mulher. Olha só, ela ia meio-dia, o sol estava pegando, buscar água. Todos os homens, todas as famílias estavam dentro dos seus lares nesse momento. Então não tinha nenhuma mulher falando assim, nossa, meu marido tá andando na rua, lá vem a outra lá que vai roubar o marido meu. Não tinha isso. Ela mesma se excluía. Aí agora vem um cara chamado Jesus, senta no meu posto e pede água pra mim, que sou pecadora? Como assim? Você acha que ela acreditou? Não tem alguma coisa de errado? Como é que esse homem me pede água? O que ele tá fazendo aqui essa hora? Ele quebrou protocolos. Jesus, ele quebra protocolos por causa de você. E muitas das vezes a gente olha a nossa dor, a tua dor é o potencializador para te levar para o seu propósito. Totalmente. E aí tem muita mulher que olha pra si e fala assim, nossa, eu tô quebrada, eu tô ferida. Ei, olha pra você que você tá quebrada, ferida, reconheça, fale com aquele que pode mudar e transformar a tua história e vai pra frente. Aquela mulher é totalmente curada, Jesus toca na ferida dela. É necessário tocar na nossa ferida pra gente ser transformada. Isso é verdade. Eu precisei ser exposta. Eu precisei reconhecer que eu não era uma mulher superpoderosa, que eu precisava ser mãe, que eu precisava ser esposa, que eu precisava trazer pro meu marido o lugar dele, que eu precisava honrar ele, que eu precisava olhar pra ele de noite e falar assim, nossa, amor, que orgulho que eu tenho de você. E aí ele começa a me tratar de forma diferente. Por quê? Porque eu tô respeitando ele. Eu comecei a olhar ele com um olhar diferente. Então é isso que Deus quer pra gente, sabe? É um amor incondicional. Quando eu entendo o amor de Deus, quem eu sou em Deus, Deus abençoa você no casamento, com teus filhos, com tudo. A tua vida, ela flui. Aquela mulher volta agora contando pra todo mundo. E ela vira o quê? A primeira missionária. É o que o Senhor chamou a gente pra ser. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então eu não escolho as melhores pessoas pra me falar de Jesus Cristo. Eu tenho que viver ele. E falar ele pra todos. E é o diferencial do Mulheres Restauradas. Eu tô disposta a me doar pra todas elas. Em favor do Senhor Jesus. Que lindo. Nossa, agora, a gente falou junto. Falamos juntas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, Bastidores do Milagre. Ai, o meu livro é um sonho. E é lindo porque na época do empreendedorismo forte meu, eu queria contar sobre a minha autoestima restaurada, né? Que foi passar pelo processo de emagrecimento, que foi vencer a balança, que foi entender que a cirurgia não faz milagre. Por quê? Quando eu tava com 94 quilos, eu operei, fiz abdominoplastia e retirada de mama. Os meus peitos, eles pegavam aqui. A minha barriga era de avental. Eu tinha acabado de ser mãe de gemelar, então pra mim olhar pro espelho e não ver o que eu queria ver era frustrante. Sim, e eu vou te falar, eu posso falar, eu lido com mulher gorda, então não vão me cancelar não, hein? Mas, gente, eu tenho barriga de avental, tenho a pochetinha, irrita. Igual eu falo, eu não me incomodo de ser gorda. Porque, assim, como eu sempre fui, então pra mim é normal. Mas eu vou tirar. Vou tirar, sim, porque vai tirar. é uma coisa que comigo. me incomoda. Conte comigo, pra apoio, pra tudo. Porque assim, a mulher, ela tem que olhar pra ela, ela tem que amar. Então, a minha expectativa era essa. Eu quero ter oportunidade de fazer parte de um livro e eu vou contar tudo o que aconteceu. E eu vou fazer elas entenderem que é sobre a comida e é sobre o que eu domino. Porque eu era excesso de peso porque eu comia. Uhum. Hoje tem muitas, né, mulheres que não conseguem emagrecer por algum tipo de coisa diferenciada. Mas eu era comida. Eu comia meus sentimentos. E eu ia comendo, eu era incontrolável. Eu comia na alegria e na tristeza. Eu sou assim também, é compulsão. Entende? É difícil de lidar. E isso tava trazendo danos pra mim. E eu lembro quando eu fiz a cirurgia, o doutor falou assim, olha, o ideal era você emagrecer pra gente tirar o máximo de excesso de pele. Uhum. E eu tirei só o que precisava e depois eu comecei a me enganar, que eu tava suficiente com aquilo. E foi quando entrou um jejum, que mudou a minha vida. Essa era a minha expectativa. Só que eu tinha vontade e não tinha dinheiro pra fazer. E por que eu não conseguia fazer? Porque não era da vontade de Deus. Não era o que eu precisava falar. Porque de tudo que eu falaria da Tati. Sim. A Tati que entendeu que tinha que parar de comer, que cuidou do corpo, que não aceitou o jeito que tava, que entendeu que... Não era nada disso. Até que o Senhor me levou pro quarto. Eu me isolei durante um tempo no meu quarto. E eu fiz um quarto de guerra. Eu comecei a decretar tudo que eu queria viver e colar na parede em post-it. Eu e minha família. E era improvável o que aconteceu. Eu comecei a pedir resposta para Deus e não vinha resposta. Até que um dia eu fui varrer o closet. E eu levantei o tapete
nasceu uma planta dentro do meu closet. Gente. E aí o Senhor falou comigo sobre a restauração. Quando eu penso que tá hostil, Ele faz nascer onde não tem. E aí Ele falou comigo que eu tinha que contar o testemunho. Meu Deus do céu. No próximo episódio eu vou trazer as fotos, um videozinho pra vocês verem. E eu ficava chorando a madrugada inteira. E tem um louvor que eu vou mandar pra vocês que chama O Quarto. Que fala, já entrei pro quarto e fechei a porta. Deixei tudo lá fora pra te encontrar. E ali eu falava com Deus. E Ele falou comigo, você vai cuidar de mulheres, você vai contar o testemunho real, sem vergonha. Porque muitas das vezes, por mais que a gente saiba que o nosso testemunho ele tem um peso, o ambiente que a gente está inserido traz pra gente que a gente não precisa ficar falando aquelas coisas. Sim. Entende? E aí o Senhor falou pra mim, você precisa falar. Porque por mais que você ache que não tem valor o seu testemunho, muitas mulheres vão ser resgatadas. E aí surgiu a oportunidade, apareceu a oportunidade. O dinheiro surgiu, gente, do além. Porque Amém. Jesus, Ele mandou. E a minha história foi contada. O Senhor transformou a minha história, transformou a minha família. E se chama A Família Restaurada. Foi quando o Senhor me deu mulheres restauradas. Um novo tempo, uma nova unção, mulheres sendo levantadas. Como Esther. Mulheres que oram e mulheres que vão caminhar com o próprio rei ao lado delas. Porque é isso que o Senhor quer pra gente. Uma família abençoada e ser uma referência de transformação. Porque não é sobre o dinheiro, gente. Eu entendi que o dinheiro na conta não faz diferença. Mas o que você deixa na vida das pessoas. Não, isso que é faz verdade. diferença, É sabe? claro que o dinheiro, você precisa do dinheiro pra viver, mas no dinheiro não é tudo. Não, e assim, não é. eu sempre tive uma situação de vida muito boa, não tenho que reclamar, e eu achava que isso fazia de mim feliz, porque eu não tinha nunca ficado triste igual fiquei. Então, pra mim, eu não tinha parâmetro, né? Até o dia que a minha vida, assim, eu perdi tudo. Eu tive uma quebra, assim, não por minha culpa, mas por outros motivos. E era como se eu dormisse com uma conta com muito dinheiro e acordasse sem... Como não? Aconteceu isso, eu acordei sem nada. Meu Deus. Não foi? Acordei com tudo bloqueado. Tive um problema e acordei com tudo bloqueado. E graças a Deus já resolvi. Mas assim, foram anos e, tipo assim, eu falei, gente, eu ficava assim, por que eu perdi tudo? Eu não mereço isso, eu cuido muito bem da minha... A gente sempre dá uma, né? A gente é perfeito, né? Falei, eu cuido da minha mãe, eu cuido de todo mundo, eu ajudo todo... E era esse o problema, porque eu ajudava quem não precisava ser ajudado, Eu ajudo todo mundo, mas a pessoa precisava de ajuda, tipo assim. Eu me sentia bem. Pra mim, era tipo assim, eu sou ótima, porque a pessoa quer um tênis caro, eu vou lá e dou o tênis caro. A pessoa quer isso, eu vou lá e faço isso pra pessoa. Eu achava que isso era o máximo. E quando eu passei essa dificuldade, eu não tive quase ninguém pra me ajudar. Essas pessoas sumiram. Sim. Quem me ajudou foi ela e poucas pessoas próximas. Eu falei, gente, cadê todo mundo? Eu me vi sozinha. E aí, onde que eu quero chegar foi no que você falou. Eu vi que o dinheiro não é tudo. Porque eu percebi que a paz vale mais que o dinheiro. Com certeza. Eu falei, gente, cadê minha paz? Meu Deus Com do céu. certeza. E aí eu aprendi a orar, porque eu falei, não precisa me dar o dinheiro não, eu vou trabalhar para ter o dinheiro. Pode deixar o dinheiro lá, não preciso do dinheiro, mas eu quero dormir. Aqui, eu quero paz. E aí eu falei, olha, gente, o dinheiro não é tudo. Não, não é. Não é. Impressionante. O Falei, dinheiro, meu Deus. ele é potencializador na nossa vida, né? Ele dá acesso para os lugares, Claro, ele exatamente. compra coisas, mas no final é só coisas. Quantas das vezes eu coloquei um objetivo, quando eu cheguei no objetivo, quando eu conquistei, era só isso? Deus tem mais, eu quero ir além. E esse além só preenche com a água viva, que é Ele. Lancei o livro. E desde então tem transformado a vida de muitas e muitas mulheres. Lindo que ele ficou. Perfeito. Ficou muito bonito. Ficou muito e como bonito. que faz para adquirir seu livro? O QR Code vai estar ali que vocês O colocaram. QR Code está na tela. Adoro. Facilita a nossa vida demais. Demais. E hoje tem alcançado a vida de muitas e muitas mulheres. E assim, é muito bom pra mim contar, porque eu não conto só sobre a minha vida. Eu dou honra pra Deus e eu falo sobre meu marido. Sobre o resgate que teve da minha família, sabe? O quanto que a oração, ela é valiosa. O quanto que o quarto de guerra, o escondido, que ninguém vê, ele traz uma transformação pra sua vida, sabe? E não tem coisa melhor que caminhar com o Senhor, ver o fruto vindo de dentro. Porque eu queria fruto lá de fora, gente. Eu queria fruto lá de fora. Então, o meu livro não ia ser lançado porque era Tati. Porque o propósito que eu carrego
tá? Hoje eu entendo que tem muitas mulheres que crescem, que fluem só no empreendedorismo. Tem meninas de 20 anos Sim. aí que já estão boom. Só que o meu propósito não é esse. E entender isso é o que vira a chave. Perfeito. Ai, gente, eu amei esse episódio todo. Fiquei emocionada. Vamos pro próximo! Agora, Tati, pra gente ir pras considerações finais, mas antes eu quero que você fale pra essa câmera aqui, convide as mulheres pro seu próximo encontro no dia 29. Mulher, dia 29/11, nós temos um encontro no Mulheres Restauradas. Um momento único de cura e transformação. Então levanta e vem comigo, porque você não pode ficar dessa situação que você tá mais. Você precisa dar o primeiro passo de mudança para que aquilo que o Senhor tem na sua vida aconteça. Arrasou. Bora! Bora. Agora é a pergunta que você adora fazer. Adoro. Essa pergunta eu não deixo ela fazer. Tem que ser eu. Tem que ser ela. Tem que ser eu. Porque eu bolei e fiquei um tampão pra pensar nela, que eu acho que é dificuldade. É uma pergunta que a gente faz sempre no final do episódio. Em uma palavra, o que resume o seu do começo ao topo? Fé. Eu imaginei que ela fosse falar. Fé, Ela vai Deus, falar fé. eu já tinha. Fé. Fé. Fé em tudo. E não é religiosidade, é Sim, fé. fé mesmo. Porque Crença. hoje eu não prego religiosidade, mas a fé. Sem fé você não sonha. Então, volte a sonhar. Perfeito. Isso foi Ouviu? direto, ó. Foi. Olhou no fundo do meu olho que eu fiquei até... Eu quase falei, não vou baixar, porque ela Isso tá aí. falando direto pra mim. Eu Falou nem no fundo quis do meu cruzar olho. meu olhar nisso daí. Foi pra você, toma posse. Volte Amém. a sonhar. Volte a sonhar. Tatiane, muito obrigada. Quero te agradecer por compartilhar sua história, sua missão com tanta verdade. Para quem deseja acompanhar mais o seu trabalho, deixa aqui o seu Instagram, o seu número de WhatsApp, até porque tem o QR Code na tela, né, para facilitar a nossa vida. Sim. Mas aonde que as pessoas podem te seguir através das redes sociais? Quais são os seus perfis? Tá, são 2 perfis, né? Isso. Mulheres Restauradas.jf Isso. e Tatiane Lopes, mentora, que é onde eu compartilho mais o meu individual. Sim. E o Mulheres Restauradas é realmente somente sobre o projeto. Então Perfeito. sigam. Perfeito, Tati. Sigam e Ai, sejam que pena, É uma transformadas. pessoa íntima, tá? Tati, ai, tá vendo? Que pena que tá acabando. Pessoa íntima. Então eu vou deixar um recado para você que nos ouviu até aqui. Lembre-se, o topo é um lugar de propósito. Compartilhe, né, esse episódio com o maior número de pessoas. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. E até o próximo episódio. Beijo, beijo. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Tchau. beijo, 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 beijo. Gente, foi lindo! Foi. Razão.